Olá, no vídeo de hoje eu vou abordar um pouco a abordagem terapêutica do tarô através de uma tiragem chamada tiragem de autoempoderamento para uma cliente, e enquanto isso eu explico um pouquinho mais essa visão terapêutica. Então, no caso, o tarô ele foi utilizado durante muito tempo como um instrumento adivinhatório, porque ele tem essa capacidade de evocar, de trazer à tona o material que está no inconsciente. E como aqueles que simpatizam com a área da psicologia, conhecem o trabalho, por exemplo, de Carl Gustav Jung, de Sigmund Freud, sabem que o inconsciente é a origem, é o motor, né, de quase todos os nossos comportamentos, as nossas ações, as nossas motivações no mundo. Então, quando a gente traz à tona esse universo, permite que esse universo inconsciente se expresse através de um sistema mais estruturado de linguagem, como essa é o tarô, a gente pode entrar em negociação, entrar num diálogo, numa interação com essas forças inconscientes, com isso que está nos motivando em qualquer área da nossa vida, e aí talvez modificar algum comportamento ou encontrar formas mais saudáveis, né, de modelar, de interagir com esses movimentos do inconsciente. Então, eu vou mostrar aqui essa tiragem para uma pessoa que ela tem uma tendência, quando entra em contato com novos projetos, a se entregar muito no nível mais emocional, né? Uma entrega quase irracional, muito visceral e intensa a esses projetos. E isso está a queixa da consulente, do consulente, no caso, um homem, que ele sente que ele se desgasta muito, se exaure muito, e quando ele começa um projeto novo, ele sente um pouco perdido, porque todas as outras áreas da sua vida ficam subnutridas. Então vamos ver nessa leitura do autoempoderamento o que acontece nesse campo aí, né? Alguns aspectos ele provavelmente já deve ter alguma consciência, porque o tarô também vai trazer à tona aquilo que está no subconsciente, que já está emergindo, a pessoa já tem uma ideia mais ou menos do que está acontecendo, mas ela queria ver com mais clareza, ter um entendimento e uma orientação. Então, alguns perguntam também sobre o movimento do ritual do tarô. Então, esse fazer a pergunta, esse embaralhar as cartas, faz parte do ritual de uma consulta de tarô. Enquanto a gente embaralha, a gente está permitindo um contato com esse universo aparentemente caótico do inconsciente. A gente está abrindo também as nossas portas aí do nosso ego para esse universo aí da imaginação, das sincronicidades. Então, vamos ver o nosso cliente. Leitura do autoempoderamento. Ela é feita de 5 cartas. Então, outra característica do tarô, da leitura na abordagem terapêutica, é devolver à pessoa a responsabilidade sobre os acontecimentos da sua vida. Ela se torna a devolver-lhe, as cartas estão pulando, resgatar um pouco mais o protagonismo da pessoa. Não é simplesmente, tá acontecendo isso, vai acontecer isso na sua vida, não. O campo está se movendo dessa forma. Vamos ver como é que você pode aqui intervir ou interferir para modificar ou fortalecer o movimento desse campo. Corto normalmente em 3.
espalho as cartas e aí vamos nos conectar com esse cliente. A primeira carta, ela é o foco, ela vai trazer alguma informação como se fosse uma síntese do que está acontecendo, ou dessa busca da pessoa. A segunda carta, ela vai estar falando de movimentos que vão auxiliar a pessoa a encontrar o maior equilíbrio nesse aspecto aí que ela está trazendo para a consulta. A terceira carta, ela vai estar sinalizando um aspecto, um comportamento que não vai ajudar, que se ele já usou esse comportamento, esse pensamento, esse sentimento, esse movimento, já está na hora de diminuir essa ação. Aqui, a quarta carta, aquilo que ele precisa nutrir mais, desenvolver mais, é um conselho já. E a quinta carta é um plus. Ela vai ser lida no contexto das outras, mas é aquilo que precisa ser levado em conta. É um aspecto essencial para a compreensão dessa situação. Numa leitura terapêutica, a gente vai conversando com a pessoa sobre, perguntando, olha, isso faz sentido para você? Olha, essa carta ela tem esse significado, isso, como se aplica à sua vida? Que entendimento você começa a ter aqui nesse jogo? Qual a sua dúvida? Então, a primeira carta, o foco. Rainha de Ouros. Eu tiro logo todas as cartas. Então, muito provavelmente a consulente. O consulente, no caso aqui. Então, essa carta está falando dele. O que vai ajudar, veio a carta do Imperador. Depois eu vou mostrando carta por carta. O que não vai ajudar, a Roda da Fortuna. O que precisa desenvolver mais, o 6 de paus. E o que é essencial para o melhor resultado, um Rei de paus. Então vamos lá. Eu vou trazer as cartas um pouco mais para próximo aqui, para que fique melhor a visualização. Pronto. Uma próxima vez eu vou tentar posicionar a câmera desse ângulo aqui para vocês terem uma visão, mas eu vou só colocar assim para vocês terem uma ideia, uma visão de como as cartas são organizadas. Pronto, aqui. Isso. Então, essa é a carta do foco, foi a primeira carta que eu tirei, uma Rainha de Ouros. Então, muito provavelmente, esse nosso consulente é uma pessoa que tende realmente a ter uma postura maternal. A Rainha de Ouros, ela é uma mãe, ela representa uma mãe. As rainhas, de uma forma geral, elas têm esse princípio, essa representatividade do feminino materno. Então, Ouros está relacionado à matéria, aos aspectos da casa, aos aspectos do corpo, aspectos materiais da vida. Então, seria uma mãe provedora que cuida do seu lar, como a casa está organizada, se os filhos e os membros da família estão alimentados, nutridos, se tem tudo para todos, se estão confortáveis. Ela é muito cuidadosa nos seus aspectos práticos e ela é também uma administradora. Então, essa é uma tendência, essa é uma característica de personalidade que aparece aqui mostrando o nosso consulente. Não é? Tem uma postura um pouco mais assim, feminina, né? nesse assunto em questão. Então, talvez a queixa dele é quando entra em contato com um novo projeto, talvez seja maternalizar, assumir aquele projeto como se ele fosse a mãe provedora e cuidadora. Esse é o sentimento, esse é o comportamento que move a ação desse nosso consulente, que provavelmente pode estar aí trazendo essa sensação de exaurimento, de insatisfação, né? Não é que a rainha seja negativa, mas como ele está trazendo como uma queixa, a gente precisa levar em consideração esse aspecto, né, que talvez esteja excessivo aqui,
que é uma tendência a ser observada. A carta que traz como o que vai ajudar é uma carta é um dos arquétipos do masculino paterno no tarô. Na verdade, é o maior representante que a gente tem do universo masculino. Então, o imperador, ele fala de, olha esse homem com esse manto vermelho, com essa armadura embaixo do seu manto, da túnica vermelha, né? Numa postura, num trono aí de pedra sólida, com um carneiro, que representa aí também Áries, e representa a terra, a força da terra. O 4, o imperador, é o quadrado, é estrutura, ordem, disciplina. Enquanto aqui a rainha tá falando mais assim, a rainha é mais afetiva, mais cuidadora. Então eu posso tudo, eu posso cuidar de todos, eu abarco todos aqui, toda a natureza, né? Todos os filhos aqui eu abarco, eu quero cuidar. O imperador vem, diga sim, mas com ordem, com estrutura. O que você precisa desenvolver mais é sim o compromisso, mas é um aspecto do masculino, da racionalidade, não tanto da coisa do coração. Não, eu quero alimentar todos, eu quero cuidar de todos. Não, aqui vamos começar a planejar, estruturar melhor esses aspectos do cuidado. Ela fala de um tomar as rédeas sobre a própria vida, talvez uma postura um pouco mais rígida também, mais forte, mais assertiva. Isso pode significar um pouco de dificuldade para esse nosso cliente aqui, sobretudo ele sendo um homem, ele precisa fazer contato com essa energia aqui do seu masculino, independente da sua orientação sexual. O que não vai ajudar? Então a gente tem aqui uma carta que é a Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna é uma carta também, um arcano maior. Nós temos aqui um arcano maior no Imperador e um arcano maior que também aparecendo na Roda da Fortuna. Ela fala de se entregar ao destino. A Roda da Fortuna, imagine o processo, coisas que são inevitáveis na vida, que eu não posso controlar. Então eu deixo acontecer. Então a roda é esse aspecto, eu deixo que a vida me leve, eu acolho os movimentos da vida. Não é uma carta negativa, é uma carta que fala de um aspecto da vida, da transitoriedade, que está além da nossa própria capacidade de controlar. Ela também fala de repetição de padrões, que às vezes a gente gira muito sempre no mesmo ponto. Então aqui no caso desse nosso cliente, ela está sinalizando que deixar as coisas acontecerem por si mesmas aqui não vai ajudar. Então, eu acho que tem muito a ver com essa primeira carta que aparece aqui, do imperador, né, que é tomar as rédeas, não, aqui é eu preciso tomar o controle das coisas, não é deixar fluindo, entrar no fluxo. Essa carta, embora positiva, mas essa atitude não vai ajudar a ele desenvolver o maior equilíbrio na sua própria vida. Aqui essa outra carta, nessa posição, ela fala daquilo que ele precisa desenvolver mais. Então essa é uma carta de um reconhecimento público, mostra aí um guerreiro, um conquistador, que ele está chegando aí de uma conquista, talvez o final, um trunfo que ele traz aí com esse louro na sua cabeça, com essa coroa de louros na cabeça e com essa coroa também no seu bastão, montado no seu cavalo e sendo aclamado pelos outros bastões que estão ali ao redor do cavalo. Então ele é um vitorioso, ele precisa tomar posse dessa sua capacidade de conquista e de se premiar e de ressaber o lugar que ele tem, da luta que ele empreendeu na vida, de que ele merece um lugar de reconhecimento. Ele precisa se dar esse lugar de reconhecimento. Ao mesmo tempo,
ele também precisa observar, provavelmente ele tem uma autoestima aqui um pouco mais baixa, né, para aparecer essa carta aqui como algo que ele precisa desenvolver mais, né? Poxa, não, eu consegui isso, eu consegui, eu sou um guerreiro, eu sou um vencedor, eu não preciso ficar buscando o reconhecimento o tempo todo. Público, porque essa carta também ela aparece, também a gente sempre olha os dois aspectos de uma carta, como uma tendência talvez dele de estar buscando uma autoafirmação, um reconhecimento dos outros. Então, aqui ela aparece sinalizando isso e dizendo, não, Deus se deu seu valor, deu seu lugar aí para a sua luta, saiba celebrar isso, se coloque nesse lugar de vencedor também. E permita-se receber o reconhecimento público, mas não como autoafirmação, mas como uma celebração, como um fortalecimento disso que você já é. E eu estou chamando a atenção para isso porque aparece como fechamento essa carta que ela mostra algo que precisa se considerar nessa situação aqui. Algo que é importante observar. E aparece um rei de paus, que é um rei muito viril, bastante masculino na representação arquetípica do masculino, aparecendo também na mesma linha que o imperador, que é um representante também aí do masculino. Os reis, todos os reis, são 4 reis no tarô, eles aparecem como pequenos imperadores, por assim dizer. Todos os reis, eles são personificações de aspectos do imperador. É um arcano menor, figura da corte no tarô. Então, esse rei de paus, observem aqui, parece que ele está conversando com... Esse é um movimento também que a intuição da gente vai mostrando no tarô. A conversa entre os elementos. É como se esse rei estivesse olhando para tudo isso, olhando para toda essa história. E a rainha de costas, né? A rainha aqui olhando para o seu ouro, de frente para o imperador, quer dizer, ela precisando de um suporte. E o rei aparece aqui numa posição muito parecida com a rainha. E esse rei de paus, ele fala de autoconfiança, autoridade pessoal. Observem que ele está sentado quase na beira do trono, numa posição assim bem, eu estou pronto para ir à luta. Ele é um dos reis assim mais seguros de si que existem no tarô, né? Assim, como representação desse masculino. Então ele sabe o que quer, ele sabe traçar uma estratégia daqui de onde ele quer chegar, o lugar que ele quer chegar. Ele é um conquistador também, nesse sentido positivo da conquista. Então ele traça aqui a estratégia do seu caminho, não é ansioso, ele administra o fogo dele, ele administra a energia. Então é muito importante também para esse nosso consulente ele saber se conter nessa pulsão frenética que ele pode ter, intensa, porque imagina, é o rei do fogo, o fogo é o elemento da ação, do movimento, da paixão. Então ele precisa aprender a domar, a dominar esse fogo, para que o fogo não o devore e ele tenha um equilíbrio maior nos projetos da sua vida. Então, trabalhar também a autoconfiança, a autoestima e sua autoridade pessoal. Então, gente, por enquanto, nesse momento, é o que eu consigo estar percebendo aqui nessa leitura, para um pouquinho estar falando para vocês aí dessa abordagem terapêutica do tarô e dando um exemplo de tiragem, né? Então, um cliente aqui que tem uma necessidade de trabalhar o seu poder pessoal. Aqui é autoempoderamento, o caminho para esse cliente. O foco da terapia, o caminho todo da terapia com ele é de voltar a essa referência paterna, talvez trabalhar no seu histórico de vida a sua referência paterna. Talvez ele tenha uma identificação maior com os elementos maternos, do cuidado, do provedor, né? De estar sempre ali à frente, de ser aquela mãezona, o paizão. Porque eu falo mãezona que parece uma rainha, né? Então, ser aquela mãe, o pai que é uma mãe, né?
Então, ser a mãezona. Aqui, o tarô, a gente não está falando muito de homens e mulheres, a gente está falando de referências, né, masculinos e femininos. Então, muito provavelmente, ele precisa se dedicar a esse trabalho de uma identificação mais positiva com os aspectos masculinos do seu psiquismo. Então, isso aqui é um norte para o seu trabalho terapêutico, né? E que talvez custe para ele, porque a tendência dele é não, deixa fluir, deixa as coisas seguirem o seu fluxo, né? Não vamos entrar em conflito, não. Ele vai precisar tomar aí as rédeas. É isso. Espero que tenha. Se vocês tiverem dúvidas, deixem comentários aqui, acrescentem outras contribuições para essa tiragem. Um grande abraço e aí não se esqueçam de se inscrever aí no canal também e se você gostou, dá o seu like.